Qual foi a última vez que você se esforçou de verdade? E eu não estou falando de dar o mínimo aceitável para não ser demitido ou de estudar na noite anterior só para tirar um 6 cravado. Eu estou falando de colocar a sua alma na mesa, de apostar todas as suas fichas, sacrificar suas noites de sono, gastar suas tardes, criar uma expectativa gigantesca e falhar miseravelmente. Perder a chance, tomar um não, a sua ideia afundar na sua frente. O sentimento é uma merda, não é? A quebra de expectativa não tem um sabor doce de aprendizado que te vendem nos livros de autoajuda. Ela tem um gosto frio de café, é metálico e amargo. Na noite em que o fracasso bate na porta, o seu cérebro vira um tribunal de inquisição. Você repensa cada milissegundo. O que eu poderia ter feito melhor? Onde eu errei? E no topo desse necrotério mental brilha em neon a pior pergunta de todas. Valeu a pena? É um sentimento desgastante. Ele não dura uma tarde, ele dura dias, semanas. E a pior parte é que ele ganha um aluguel grátis na sua cabeça. Daqui 5 anos, numa noite fria de terça-feira, enquanto você estiver escovando os dentes, essa memória vai voltar do nada. Só para dar um soco na sua costela e lembrar que você não é infalível. Muitos escreveriam isso como um sentimento insalubre. A maioria de nós foge do fracasso como o diabo foge da cruz. E é aqui que nós vamos aprender uma coisa muito interessante sobre isso. Desde quando você usava fraldas, você foi programado para ter fobia do erro. A nossa sociedade idolatra uma palavra muito perigosa: evitar. Evite a nota baixa. Evite ser o último a ser escolhido no futebol. Evite o ridículo. Evite errar. Sabe o que significa evitar no dicionário? Significa esquivar-se, fugir, bater em retirada. Nós não somos ensinados a lidar com o fracasso. Somos ensinados a correr dele. E perante o fracasso, existem duas possibilidades. E eu vou falar sobre elas bem aqui. A primeira é que, por exemplo, se uma criança tira uma nota vermelha na escola, ela não recebe um manual de como preparar ou processar essa frustração. Ela recebe um castigo, um sermão, um olhar de decepção. Mas adivinha, a vida está pouco se lixando para sua aversão a erro. O fracasso é inerente à biologia. Você não vai passar por essa vida sem fracassar algumas dezenas ou centenas de vezes, seja por culpa sua ou porque o universo simplesmente acordou de mau humor. Essa primeira opção que eu citei é a opção onde o erro é tratado como degradante, como a pior coisa que pode ser feita. E a segunda opção, ela é bem interessante porque a princípio ela é positiva. E ela é simples. Ao invés de ensinar a criança que o erro é um pecado fatal, você simplesmente faz ela nunca se sentir mal. E você já vai entender. Na década de 1980, um surto coletivo atingiu os psicólogos e educadores. Eles chegaram à conclusão que a raiz de todos os problemas, ou quase todos, da humanidade, criminalidade, uso de drogas, notas baixas, aquecimento global e talvez até a extinção dos dinossauros, era a baixa autoestima das crianças que se projetava nessas mesmas crianças quando elas cresciam, sejam como adolescentes ou adultos. O ápice dessa história é em 1986, quando o estado da Califórnia montou uma força-tarefa governamental inteira só para promover a autoestima. A lógica era a seguinte: se fizermos as crianças se sentirem incrivelmente bem consigo mesmas o tempo todo, elas serão confiantes, tirarão notas melhores e virarão adultos funcionais. Foi aí que nasceu a ditadura do você é especial ou você é único no mundo. Começaram a distribuir troféus de participação para a criança que chegou em último lugar, porque, coitadinha, ela precisava sentir que ganhou alguma coisa só pelo esforço hércules de respirar e existir. A intenção era boa, na prática, foi criada uma geração de crianças que nunca lidaram com o fracasso, ou a palavra não. Crianças que cresceram isoladas em um plástico bolha emocional, incapazes de processar qualquer sentimento negativo. Quando você elogia um gênio por descobrir a cura de uma doença, ele se sente especial. Quando você elogia uma criança de 8 anos só porque ela não comeu giz de cera na aula de artes, você cria um narcisista. Elas crescem achando que são um evento principal do universo. E isso nos leva ao próximo sintoma desse problema. Se você foi ensinado a vida inteira que é especial sem fazer absolutamente nada de diferente, que conclusão o seu cérebro tira na vida adulta? Eu sou o melhor e mereço mais do que os outros. Foi criada uma epidemia do merecimento imediato. O indivíduo entrava no mercado de trabalho e achava que merecia o cargo de CEO, uma vida incrível e viagens para a Europa.
Tudo isso sem ter que passar pelo esforço monótono, cinza e triturador do dia a dia. Eles queriam os parabéns que recebiam da professora na terceira série, mas não querem suar a camisa. Todo mundo quer ser feliz, mas quase ninguém está disposto a engolir vidro moído para construir essa felicidade. E é aqui que está a grande ironia psicológica disso tudo. Essa geração que mais teve sua autoestima inflada artificialmente se tornou uma geração ansiosa e depressiva. Sabe por quê? Porque a ansiedade nesse contexto é a distância entre a expectativa criada na sua infância, eu seria o próximo Steve Jobs, e a sua dura realidade atual. Sou um bípede calvo com um nome sujo no Serasa e dores na lombar. Esta colisão frontal entre o delírio de grandeza e a mediocridade gerou um vazio crônico, e, para preencher esse vazio, as pessoas buscam refúgio em qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Eu vou dar um exemplo. Como a realidade exige muito esforço, e esforço gera risco de fracasso, nós inventamos movimentos inteiros baseados no eu mereço sem fazer força. Um dos maiores que você com certeza conhece é o delírio do coach quântico ou lei da atração, ou seja lá como eles se nomeiam. Presta atenção na genialidade disso. Esses gurus te vendem a ideia de que o seu pensamento pode literalmente alterar a física do universo para atrair o seu objetivo até você. E essa palavra é chave aqui: atrair. Toda essa filosofia esotérica de boteco nasce da necessidade desesperada de não se mover. Você não precisa estudar 14 horas por dia. Você não precisa suar na academia. Você só precisa sentar a sua bunda no sofá, fechar os olhos e vibrar na frequência certa. É o refúgio perfeito para um covarde, porque tira toda a sua responsabilidade sobre a sua vida. A ideia de se esforçar de verdade nem passa pela cabeça dessa gente. E quando a mágica não acontece, quando a Porsche não se materializa em 5 anos, meu amigo, eles têm uma lista de desculpas infinitas. Eles culpam o olho gordo do vizinho, a energia de baixa vibração do cachorro deles, a inveja, os astros, Júpiter retrógrado, Deus, o multiverso, eles culpam tudo. Menos o fato de que eles são um bando de adultos infantilizados esperando o universo trazer a mamadeira na boca deles. Tudo isso para não ter que admitir que fracassaram. E tudo isso que eu falei nos últimos minutos são só uma fração que todo esse pensamento gera. Vamos resumir bem o que eu disse até agora. A maioria dos problemas da humanidade hoje nasce da total incapacidade de lidar com a dor. Muitos acham que têm o direito universal de serem felizes. Acorda, a felicidade não é um direito. O universo está cagando e andando para você. Você não é especial, não é o protagonista e o cosmos não te deve absolutamente nada. Se você evitar a dor para sempre e usar desculpas como eu não crio expectativas para não me frustrar, você não vai se tornar bem resolvido. Você é só um covarde que descobriu uma desculpa chique para a própria apatia. Nenhum bebê tenta andar, cai no chão, rala o joelho e pensa: quer saber? Acho que ser bípede não é pra mim. Vou passar os próximos 80 anos me arrastando pelo chão como uma lacraia humana, porque assim eu me protejo de machucar o meu joelho de novo. Parece ridículo, né? Porque é ridículo. Então erre de novo. Fale, faça pior da próxima vez. E depois tente outra vez. Crie expectativas. Sim, alimente as suas expectativas até elas ficarem gigantescas. E quando elas quebrarem, sinta a dor da quebra. Deixe arder. Deixe correr. Quando você entender de verdade o que é se frustrar, você vai estar pronto para tudo. Não para fugir da dor, mas para correr direto em direção dela. Você pode estar me achando um completo louco por te dizer para correr atrás da dor. Mas a verdade nua e crua da existência humana é que a vida não é sobre encontrar a fórmula da felicidade eterna. A vida é sobre escolher quais dores você vai amar, pelo que você está disposto a se sacrificar. O privilégio do desconforto, somente o indivíduo que aceita a dor do incômodo de ir para a academia todo santo dia, rasgando os músculos sobre peso de ferro, vai ter o privilégio de colher um corpo saudável. A mulher ou o homem que você mais amará na sua vida será, inevitavelmente, a mesma pessoa com quem você terá as discussões mais desgastantes, os estresses mais profundos e os momentos de maior vulnerabilidade. O trabalho dos seus sonhos, aquele que você tanto idealizou, será o mesmo que em algum domingo à noite vai te dar uma crise de ansiedade e uma vontade genuína que o mundo se exploda antes do despertador tocar. Tudo, absolutamente tudo nessa vida vai te trazer dor em algum nível. Não existe almoço grátis no cardápio da realidade. Portanto, pare de ser um espectador assustado que tenta se esquivar de cada arranhão. Escolha bem qual dor você quer passar. Escolha qual sofrimento faz sentido para a sua história.
Porque no fim, a verdade é que a única coisa garantida é a dor. Qualquer coisa além disso é lucro. Então, só aproveita.